Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Salve Jorge, boa noite, querido. Boa noite, Rossandra. Boa noite, Su. Angélica, Deleuze. Oi, Aline, tudo bem, querida? Luciana, boa noite, minha querida Aide. Mariana, Thelma e outras 9 pessoas. Oi, Marianinha. Mariana Prado, oi, minha querida. Micheline, Dulcineia, Gislaine. Que bom que vocês estão aqui, Gislaine. Kelly, Fábio, Tias. Boa noite, Gislaine. Boa noite a todos aí em sua residência. G, oi, G, boa noite. Paty, Bel, Luzia. Sejam todos bem-vindos. Joca, querido, como vão vocês? Chamei de Joca porque, enfim, está escrito Joca. O Joca está nas nossas preces. Dimas, boa noite, querida. Maria. Luísa, boa noite, minha querida. Oi, Rafinha, tudo bem? Como está aí o Rio de Janeiro? Espero que esteja bem. Pati, Ana Paula, Gustavo, Rosângela, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Lu. Jaime, boa noite. Amém, meu irmão, amém. Angel, boa noite. Veve. Danilo, salve, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Oiê, boa noite. Pri, boa noite. Cristiane. Daniel, meu irmão querido. Boa noite. Diana. Que bom, Valéria, querida, amiga da Diana. Bem-vinda, minha querida. Bem-vinda, bem-vinda. Renatinha do Canadá. Oi, querida. Simone. Oi, Simone. Eu acho que apesar que a foto é minúscula, mas eu acho que eu sei qual é essa Simone. Ok, então, Vitória, querida. Oi, querida. Queridos, vamos então. Michele, sim, Michele Ribeiro, sim. Vamos então, queridos, fazermos a nossa prece de início dos nossos trabalhos para que nós possamos nos sintonizar com o mais alto. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, tão importante nas nossas semanas, o momento que nós nos propusemos a realizar o culto do Evangelho em nossos lares, nós rogamos neste momento, Senhor, a Tua paz. Rogamos a Tua paz, a Tua misericórdia, o Teu amor para as nossas vidas e para as vidas daqueles que nos cercam. Bem o sabemos, Senhor, o quanto somos falíveis e frágeis nas nossas imensas fraquezas e por este motivo rogamos a Ti, auxilia-nos, Mestre, a podermos sair deste culto do Evangelho mais esclarecidos, mais consolados, mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. Neste momento, Senhor, damos as boas-vindas à equipe espiritual maior que coordena todos os trabalhos e, igualmente, damos as boas-vindas a todas as equipes espirituais em cada um dos lares aqui congregados. Damos as boas-vindas a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que o culto do Evangelho no lar, que ora se inicia, possa cumprir o seu objetivo, Senhor, que seja trazer a sua presença ainda mais para as nossas vidas. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos por iniciado o culto do Evangelho do Lar da terça de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, sejam todos muito bem-vindos, todos bem-vindas. Gostaria somente que alguém, por favor, me dissesse se o volume está bom, só para que eu saiba. Boa noite, Dani. Boa noite, Camila. Amém, Marcinha. Marta, boa noite.
Alguém poderia me dizer, por favor? Salve, meu irmão Álvaro. Que assim seja, Pati. Está ótimo, Carolina. Raquel, ok. Queridos, a partir deste momento, então, estaremos retirando os comentários, ok? Vamos então ao nosso culto. Vamos a... Eu creio que exista... Eu acho que só tem um aviso, mas vamos... Eu não sei se é um ou dois, na verdade. Ah, sim. Amanhã estaremos realizando... Eu comentei isso com vocês não sei quando. Nessa semana são 6 lives ao público. Teve uma particular ontem. Então, essa semana tem live segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A live de amanhã, queridos, será sobre obsessão. Então, amanhã às 20 horas estaremos falando sobre processos obsessivos. Eu vou fazer a postagem aqui, lembrando que é para um outro lugar. Então, sempre que é para um outro lugar, na postagem vem dizendo se é pelo Instagram do centro, se é pelo Facebook, pelo YouTube. Então, estejam todos atentos. Sempre que for algo de uma palestra minha em um outro lugar, não é pelo meu Instagram, ok? Então, verifiquem sempre na postagem qual é o canal virtual que será utilizado. Uma outra questão que várias pessoas me perguntaram. Queridos, o que nós estamos realizando é o culto do Evangelho no Lar. Ok? Então muitas pessoas... mas eu fazendo o seu, preciso fazer o outro que eu fazia. Não. Isso que nós estamos aqui realizando é o culto do Evangelho no Lar. Ok? Claro que nosso irmão Batuíra, através da psicografia de Chico, diz que nós devemos realizar pelo menos uma vez por semana. Eu já comentei aqui várias vezes, eu realizo o culto do Evangelho em média 4 vezes por semana, então fora esta vez aqui que eu estou com vocês, eu realizo outras 3 vezes, e a não ser que nestes dias que eu realizo as outras vezes, eu sou chamado a realizar palestras. Então eu não faço, obviamente, vamos levar a palavra do Cristo ao próximo. Mas somente para esclarecer, o que nós estamos fazendo aqui é o culto do Evangelho no Lar, tá certo? Vamos lá então, para quem está com o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Foi o que nós verificamos para nós falarmos hoje. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Item 10. É uma mensagem de nosso irmão Paulo de Tarso, fundador da religião cristã, como eu falei na live de ontem. Eu acho que foi na live de ontem que nós falamos, né? Então, a live de ontem sobre autoestima foi muito bacana. Próxima segunda-feira não teremos a live sobre autoestima devido a uma outra palestra que eu já havia me comprometido, mas a partir, sem ser próxima semana que vem, a outra, toda segunda, teremos em 4 lives fixas por semana. Segunda, live sobre autoestima. Terça, o culto do Evangelho no Lar. Quinta, o estudo das emoções humanas de Hamed. Sexta, o estudo de amor, sexualidade e relacionamentos afetivos através de Joana. Então, para quem já pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, uma mensagem de Paulo. E exatamente o título é Fora da caridade não há salvação. Lembrando, queridos, que eu não faço a leitura integral do texto, porque uma coisa que eu aprendi com o tempo é que às vezes com textos muito longos, quando você chega no final, você já não lembra mais do que você falou no início. Então eu prefiro destacar partes e elaborar, desenvolver essas partes, ok? Então vamos lá o que Paulo nos diz. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Lembrando que esta máxima de Kardec está lá no item 5 deste capítulo. Exatamente no capítulo 15. Item 5 existe uma das máximas da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. É muito interessante que nós vamos ver alguns espíritos, eles se utilizando de falas provenientes do cristianismo primitivo ou provenientes, muitas vezes, do catolicismo. E essa questão aqui, encontrarão graça diante do Senhor, é uma questão muito interessante que nós vemos, mas que na época de Paulo, que é o cristianismo primitivo, já era falado essa questão. Mais abaixo, Paulo nos diz: nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina.
O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Nós vamos ver que, e Paulo mais à frente ele vai dizer isso, quando Kardec institui esta máxima fora da caridade de nossa salvação, nós vamos ver que Kardec ele coloca uma coisa muito clara, que é uma coisa que eu costumo falar muito, é a conduta. Não é o quanto você sabe, não é o quanto você leu, não é quantas palestras por semana, ou quantos livros você leu nesse ano, quantas palestras por semana você assiste, quantos trabalhos, nenhuma casa espírita. Não, aqui a gente está falando de caridade. Caridade é uma conduta. Mas muitas pessoas elas têm uma noção equivocada de caridade. Elas pensam que caridade é somente, quem sabe, dar uma esmola no sinal de trânsito, ou fazer um trabalho voluntário. Sim, claro, não deixa de ser, mas existe uma outra caridade. É a caridade de dar dignidade, é a caridade de tratar o próximo com amorosidade. Essa é uma grande questão. Ele vai dizer aqui, é o reflexo do mais puro cristianismo. Nós vamos ver que na questão 886 do Livro dos Espíritos, ela é conhecida como BIP 886. E Kardec pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A espiritualidade vai falar benevolência, indulgência e perdão. Olha que coisa interessante. Benevolência com o próximo, indulgência com o próximo, perdão para com o próximo. Veja que eles não estão falando aqui em trabalhos voluntários ou conhecimento. Não, eles estão falando em conduta. E é interessante que muitos espíritas eles têm uma noção equivocada da caridade. Não, praticar caridade é fazer trabalho voluntário. Que nem eu mesmo, né? Eu passava mais de 40 horas por semana em casas espíritas, até antes da pandemia. Esse era o meu natural, 7 dias por semana. Mas isso não é caridade. Isso não é caridade. Caridade é conduta. E é interessante que muitas pessoas têm uma visão distorcida. É conduta, benevolência, indulgência, perdão, ou seja, fazer para o próximo o que eu gostaria que me fosse feito. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, a famosa regra áurea, a regra de ouro ou a lei de ouro, que também muitas pessoas equivocadamente pensam que essa máxima é de Jesus. Não, essa máxima não é de Jesus. Eu já falei isso aqui em algumas lives. Essa live é de Hillel. É o maior rabino que viveu uma geração antes de Jesus, e é ele que vai falar, faça ao próximo o que gostaria que te fosse feito, nisto estão contidas todas as leis e os profetas. E Jesus vai repetir esta questão. Diga-se de passagem, Hillel, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel chama ele de Eliu, Emmanuel não, Humberto de Campos chama ele de Eliu. Eles optam por uma outra grafia do nome, mas o nome correto, com todo respeito ao nosso irmão Humberto de Campos, entendendo que Hillel era um rabino, ele era judeu, falava o hebraico, o nome dele é Hillel, que é um nome hebraico. Eliu, não, Hillel. E Hillel, esse homem que fez essa máxima, é exatamente quem? Avô de Gamaliel, mentor de Paulo de Tarso. Essa é uma pequena curiosidade teológica. E aí então, Paulo de Tarso, ele vai nos dizer como que a gente faz isso. Ele vai dizer, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. De novo, consciência para fazer a caridade, para fazer o bem e evitar a fazer o mal. O que ocorre muitas vezes é que nós não estamos muito vigilantes no nosso dia a dia. E nós nos deixamos levar pelo automatismo do dia a dia, pelo mundo de César que nos cerca, e nós passamos a reagir conforme o dia está em andamento. E nós reagimos às mais diversificadas situações. E o que vai ocorrer? Obviamente, se eu estou no modo de reação, se me acontece uma coisa boa, eu vou reagir de uma forma boa. Se me acontece uma coisa que não é muito boa, a minha reação, ou seja, a ação em sentido contrário, nem sempre será uma coisa boa. Por isso, sempre, queridos, a vigilância ela é fundamental. E sabe o que é o mais impressionante disso tudo? Que a maioria das pessoas não se dá conta, é uma questão muito simples, que não é pelo próximo que eu faço,
é por mim. Esse é o ponto que todas as pessoas tinham que entender. Né? É entender que quando você faz o bem para o próximo, você ganha primeiro. Essa energia, ela reverbera dentro de você. E quanto mais você faz, mais essa energia ela cresce, ela se agiganta, ela se expande dentro de você. E quando você menos espera, você já não é mais a mesma pessoa que era antes. Então, a proposta dos ensinos de Jesus, não da doutrina espírita, eu já falei isso várias vezes, a proposta da reforma íntima não é uma proposta espírita, ela é uma proposta cristã nos ensinos do Cristo. É Ele que vai dizer, transformem-se porque o reino de Deus é chegado. A proposta da reforma íntima é do Cristo. Ou seja, nós entendemos que quanto mais nós fizermos isso, mais paz a gente vai se sentir. E ele vai dizer, vossa consciência vos responderá. Isso é uma questão muito importante que nós precisamos estar mais atentos. Né? Porque a lei de Deus, a resposta da questão 621 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, sim, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente vai conseguir fazer sempre? Não. Às vezes você sabe que aquilo que você vai fazer não é a melhor coisa, mas você não consegue ainda. E está tudo bem. Acalma seu coração, aquieta sua alma, não tem problema. A questão é você saber que aquilo não é certo e você se esforçar para, se você não consegue daquela vez, em uma próxima, você se esforçar para acertar. Lembrando ainda que na próxima, pode ser que você também não consiga e também está tudo bem. Queridos, de novo, como sempre eu digo, o Cristo não espera de nós perfeição, o Cristo espera de nós esforço no bem. É uma coisa completamente diferente. Então é aquela criança que ela está tentando aprender a andar e ela cai. Aí ela levanta, cai. Na terceira vez que ela cai, ela machuca o joelho sangra, ela começa a chorar e fala assim, não, eu cansei, não quero mais não quero mais brincar disso. O que os pais fazem? Levantam ela de novo, seguram pela mãozinha e continuam a ensiná-las a andar. Ou seja, é pelo acerto e erro. E às vezes quando a gente cai, a gente se machuca, sim. Então às vezes a gente erra. Quando a gente erra, o que a gente traz pra gente? Dor e algumas vezes sofrimento. Aí a gente senta um pouco no caminho, aí fala, não, que vida, estou cansado, não quero mais isso, quero parar de brincar. E aí, mas daqui a pouco, você seca as suas lágrimas, respira fundo e fala, ok, vamos nos levantar e vamos continuar a caminhar mais um pouco. Essa é a grande evolução humana, lembrando que onde quer que estejamos no universo, os seres possuem a forma humanoide como nós, com diversas características, obviamente, diversas peculiaridades, diversos tipos de matéria, mas sempre com a característica humanoide. Então, mais à frente, Paulo nos diz, logo a seguir, na verdade, porque não basta uma virtude negativa, olhem bem o que ele diz, não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa, ou seja, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Para fazer-se o bem, mister sempre existe a ação da vontade. Então, e para se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a negligência, sem sombra de dúvida. Então, de novo, precisamos, vejam que é esforço, é empenho, é sair da zona de conforto, mas chega uma hora que isso se torna normal. O seu padrão de comportamento se torna aquele novo. E eu creio que ontem, eu acho que foi ontem, não na live que foi pública, mas a live que eu fiz depois, que foi uma live fechada, eu estava comentando sobre isso com as pessoas, que eu estava me olhando hoje, agosto de 2020, o Jack, e relembrando o Jack de agosto de 2019. Puxa vida, e aí, para variar, lá vem o Jack se expor publicamente, né? É incrível. É incrível a mudança que se operou na minha pessoa. Eu vou contar uma história para vocês. Na segunda vez, quando eu fiz a peregrinação a Santiago de Compostela pela segunda vez, quando eu voltei da peregrinação, eu fiquei 2 meses fora e eu falei assim, gente, eu não devo lembrar absolutamente mais nada do Novo Testamento. Naquela época eu já realizava palestras já há algum tempo e eu falava, gente, eu não devo lembrar mais nada de nada. Aí um dia, era um domingo à tarde, 2 horas da tarde,
Eu estava lá na Comunhão Espírita de Brasília e eu resolvi me sentar e falar assim, deixa eu ver o que eu lembro ainda depois de 2 meses sem mexer no Novo Testamento, sem olhar, sem estudar. Aí eu resolvi começar a escrever no papel tudo que eu sabia. Todos os capítulos, versículos. E eu me lembro que quando eu terminei, eu confesso a vocês, eu me senti orgulhoso. Eu falei assim, meu Deus, porque até aquele dia eu nunca tinha pensado no quanto que eu conhecia do Novo Testamento. E quando eu olhei, eu falei assim, nossa, eu sei muito. E eu me senti o ser mais orgulhoso do universo. Eu falei, nossa, eu estou quase Deus. E foi tão engraçado aquilo que eu me lembro que eu cheguei a comentar com uma pessoa da minha intimidade. E eu falei assim, olha, eu sei tantos capítulos e versículos. Isso foi em junho de 2016. É tão curioso que rapidamente eu entendi porque quando eu voltei a estudar, eu voltei com uma outra mentalidade, né, da peregrinação, mas naquele dia, que foi exatamente, eu cheguei aqui numa segunda, e eu resolvi fazer esse exercício no domingo. Na quarta-feira eu fiz uma palestra na Comunhão Espírita de Brasília, o Caminho da Paz, exatamente contando sobre a minha peregrinação, e esse exercício eu fiz no domingo, fazia uma semana, e eu fiquei meio bestificado comigo mesmo, e eu fiquei assim, meio proud of me, sabe, meio orgulhoso, assim, me achando o máximo. Deu 2 semanas, eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada, como eu tenho que estudar na minha vida? E aí o que ocorre? Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que era uma imensa bobagem, uma imensa bobagem. E hoje, quando eu olho para o conhecimento que eu tinha em 2016, para o conhecimento que eu tenho hoje, e que naquela época eu achava que eu sabia alguma coisa, eu esqueci qual é o nome, inclusive, disso, né? A arrogância de achar que sabia alguma coisa. Hoje, quando eu olhar para trás, eu falo assim, gente, coitado do Jack. Em agosto do ano passado, eu me julgava uma pessoa boa, eu me julgava uma pessoa do bem. E quando eu me vejo hoje, eu me vejo do ano passado para hoje, eu falo assim, meu Deus, quanta coisa que eu passei, o quanto que eu sou efetivamente uma outra pessoa. E eu tenho certeza que em agosto de 2021 eu vou falar exatamente a mesma coisa de hoje. Ou seja, queridos, é um esforço constante. Todos os dias são bons? Não. Temos dias que nós estamos melhores, dias que nós não estamos melhores. É exatamente isso, às vezes, mas é o quanto que nós nos esforçamos para nos tornarmos pessoas melhores. E uma das grandes lições que eu aprendi, nessa lição de querer colocar no papel quanto que eu sabia, foi a lição da humildade. Porque rapidamente eu descobri uma das cartas de Paulo, que eu ainda não tinha estudado ela completamente, todos os seus capítulos e versículos. Na primeira carta de Paulo, capítulo 8, versículo 2, Paulo vai dizer, porque aquele que julga algo saber, não sabe como convém saber. E quando eu li assim, eu falei, nossa, como Paulo é inteligente. Então, é essa evolução contínua. É quando a gente vê e fala assim, nossa, quanto que eu ainda tenho que aprender? Quanto que eu ainda tenho para melhorar? E às vezes a gente acha que a gente já está bem, mas não quer dizer que a gente ainda não tenha muito para se melhorar. Lembrando, queridos, que estamos ainda em um mundo de provas e expiações, portanto, com certeza absoluta, todos nós temos muito a nos melhorar. Em algumas lives passadas eu falei assim, qual é a minha meta? A minha meta é muito simples. Um dia, ser um Cristo. Um dia ser um Messias. Um dia ser um espírito puro. E aí não existe nenhuma arrogância nem prepotência, porque inexoravelmente eu e cada um de vocês um dia seremos Jesus, seremos espíritos puros, Cristos de Deus, enviados a algum planeta para ali ser um modelo e guia. Acredite se quiser. A perfeição é a nossa fatalidade. Não será hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 mil anos, não. Estamos falando aí bilhões de anos de evolução, mas sim, um dia todos nós seremos. Como já diz aquela música, né? Um dia todos nós seremos anjos, que eu não sei como se canta, nem vou cantar. Mas é isso. Então, o caminho para a perfeição, lembrando que, não vou adentrar esse tema, que ele é muito complexo, mas mesmo para os espíritos puros existe uma gradação. Não é, pronto, cheguei no espírito puro e eu já sou melhor. Não é assim que funciona, não. Mesmo para os espíritos puros existe uma gradação. Então,
É isso, a gente olha e fala assim, poxa, hoje eu já sou do bem, mas como eu ainda tenho para melhorar? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, dia a dia, momento a momento, nós buscamos fazer o bem. Como é que a gente faz? A espiritualidade já nos falou. Nosso guia e modelo, a resposta da questão 625 é Jesus. E como é praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação? Questão 886, benevolência, indulgência e perdão. E então eu fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito, isso é praticar a caridade. E sem dúvida alguma, você fazer um trabalho voluntário, você dar. Eu nem sei se esse termo é pejorativo ou não, me perdoem a minha ignorância, se dar uma esmola no sinal para alguma pessoa, alguma ajuda financeira. Também a caridade, existe a caridade material e existe a caridade espiritual, em que você dá dignidade. Como eu sempre digo, às vezes você está ali no sinal de trânsito e você não tem um dinheiro para dar, mas você pode dar dignidade. Então você abre, sai do conforto do seu ar-condicionado, abre o vidro do carro e diga para aquele rapaz, para aquela moça que está pedindo algo, fala assim, puxa, perdão, hoje eu não tenho nada para lhe dar, mas eu desejo para você um dia de paz e que Jesus te abençoe. Tenha certeza que se você fizer isso, muito, 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 muito provavelmente vai ter mais valor do que você dar uma moeda para essa pessoa. Porque a maioria das pessoas só dá uma moeda. Poucas são as que dão dignidade. Quando você mostra que você se importa, essa energia que você emana chega até outra pessoa. Então, esteja atento a isso. Mas, mais à frente, interessante que eu pulei uma parte aqui. Mais à frente, então, Paulo nos diz, fazei, pois... Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. E mais à frente, fazei, pois, que, vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então vamos ver, antes de mais nada, essa questão que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão sejam a mesma coisa. Nós vamos encontrar esta afirmativa em o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, Paulo dizendo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4, Kardec falando, e igualmente no livro dos Médiuns, capítulo 3, tem 28, igualmente Kardec falando espíritas cristãos. E ele vai dizer que não é uma redundância, mas é para que as pessoas entendam, primeiro, que não existe um espírita que não seja cristão, porque todo espírita é cristão, mas para que a gente possa entender o conceito verdadeiro. E aqui ele vai dizer, qualquer que seja o culto a que pertencem. Aí nós vamos voltar lá para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 40. É uma das ocasiões em que teologicamente é comprovado que Jesus não fazia, não discernia religião, apesar que ele só pregava para os judeus. Ele só pregava para os judeus por um motivo muito simples, porque os judeus eram, à época, a única religião monoteísta. Então seria muito mais fácil falar sobre um Deus único para um Deus monoteísta e não para povos idólatras e pagãos e politeístas, no caso. Não vou adentrar também o aspecto teológico disso, porque isso iria nos tomar muito tempo, visto que Paulo, pouquíssimo tempo depois de Jesus, aproximadamente 10, 11 anos, ele já começa a pregar aos pagãos e idólatras, mas não é o nosso tema aqui hoje. Mas vamos ver Jesus, então, falando uma questão. Alguns dizem que é uma parábola, outros dizem que é uma profecia. De qualquer forma, vamos a ela. Jesus vai dizer, então, contar uma história que um homem abre as portas do reino e chama os justos que estão do lado de fora para que fiquem à sua direita. E eles vão perguntar, por que nós devemos ficar à sua direita? E aquele rei vai dizer, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive doente e fostes me ver, estive na prisão e fostes me visitar. E aqueles homens, por serem justos, vão perguntar, Senhor, quando que nós fizemos isso? E aquele, o dono daquele grande reino, que é o reino de Deus, o reino dos céus, vai dizer, quando fizeste isto a um dos meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então vamos ver aqui que Jesus está se referindo, está contando essa história para um judeu. Ele está falando, não importa se você é judeu ou não,
Na verdade, aqui é a mesma coisa. Não importa se você é espírito ou não. Ele está dizendo, qualquer que seja o culto a que pertençam, qualquer que seja a religião, o que importa é o bem que você faz, que é exatamente a resposta da questão 654 de O Livro dos Espíritos. Deus não se agrada por esta ou aquela religião. O que agrada a Deus é nós fazermos bem, nós praticarmos a caridade, que é exatamente, inclusive, em Lucas capítulo 10, versículos 31 a 37, a parábola do bom samaritano, que vão perguntar a Jesus sobre como fazer para entrar no reino eterno, no reino de Deus. E ele vai contar então a parábola do bom samaritano, que o bom samaritano é aquele que vai socorrer o homem que está caído na estrada. Passa um sacerdote, não cuida do homem ferido. Passa um levita, que era um estudante da lei hebraica, não cuida do homem. Passa um samaritano, que não era considerado um judeu. Então ele socorre aquele homem. Então ele fala isso exatamente, que o reino dos céus é para estas pessoas, que no caso um não judeu. Então, sempre nos lembrando, queridos, que possamos verdadeiramente praticar o bem, estar com Cristo, nos utilizarmos, não vamos nos esquecer. É fácil de guardar. BIP 886, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Por que BIP? Benevolência, B, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão para com o nosso próximo. Eu vou parar então aqui o nosso culto do Evangelho no Lar, para que dê tempo para que as pessoas peguem as suas garrafas de água para fluidificar. Eu mesmo estou aqui com as minhas garrafas de água e tenho aqui 3 litros de água que eu trouxe para fluidificar. Vamos então dar o tempo para que as pessoas peguem a sua água, peguem o seu fone de ouvido, se pacifiquem, digam aos demais membros da família que acaso estejam porventura ali, para que ninguém os incomode neste momento, para que possamos então adentrar nesse momento, o nosso momento de meditação, de relaxamento induzido, de passe, de limpeza do nosso lar. Como eu sempre digo, queridos, a despeito de todas as lives, todas as palestras, sem dúvida alguma, se você me perguntar, Jack, eu só posso estar com você uma vez por semana, porque os outros dias da semana tem a minha novela e eu não gosto de perder. Então, um dia eu me proponho. Qual dia? Evangelho no Lar. Sem dúvida alguma, o Evangelho no Lar. Nos outros dias nós aprendemos bastante, mas hoje nós também aprendemos mais além disso. Nós realizamos a limpeza nos nossos lares tão necessárias e recebemos o passe da espiritualidade maior, que é tão importante para termos forças, energias para a semana que se inicia. Então eu vou aguardar somente mais um momentinho para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Mais um pouquinho só, mais alguns segundos. É uma grande equipe espiritual, queridos, que semana a semana tem estado junto com todos nós. É uma grande equipe espiritual. Quando nós iniciamos esse trabalho, a primeira vez que nós fizemos, nós não imaginamos que estes amigos da espiritualidade estariam aqui conosco e na casa de cada um de vocês. Como eu sempre digo, quando você faz o culto do Evangelho no Lar sozinho, existe uma pequena equipe espiritual ali com você e perfeito. No entanto, isto que nós estamos realizando aqui, nós passamos a ter uma coordenação do mais alto. Eu não sei se eu já comentei aqui, eu vou me abster de realizar comentários sobre esta equipe, mas tenhamos certeza, queridos, que sem dúvida alguma, esta equipe espiritual está se fazendo presente no lar de cada um de nós, dando ainda mais um reforço a mais. Porque quando todos nós estamos reunidos, a energia que eu estou emanando, que cada um de vocês está emanando, a espiritualidade do mais alto mesmo, se está se utilizando de toda essa energia de todos nós congregados para realizarem grandes trabalhos. Vamos então, a partir deste momento,
Vamos, quem quiser, quem puder ficar deitado, excelente. Quem não puder, fique sentado, está ótimo também. A partir deste momento, então, queridos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo. Vamos agradecer a espiritualidade que se faz presente. E agora, permaneça de olhos fechados. Agora, lentamente, o mais lentamente que puder, mova os dedos dos pés. Pare de mover. E a partir deste instante, queridos, permaneça de olhos fechados e não se mova mais. Agora, tomando consciência dos dedos dos pés, envie um comando mental aos seus dedos dos pés. Relaxe. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe o peito dos pés. Relaxe os calcanhares. Relaxe os tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe os joelhos, a parte da frente e a parte de trás. Leve sua atenção agora para a parte da frente das suas coxas e relaxe completamente a parte da frente das suas coxas. Relaxe a parte de trás das suas coxas. Relaxe os glúteos. Relaxe a sua área genésica. Faça uma nova respiração profunda, que pode ser tanto pelo nariz quanto pela boca, e amplie ainda mais a sensação de paz, de serenidade, de relaxamento que toma conta de você. Nesse momento, leve sua atenção para os músculos abdominais, relaxe completamente os músculos abdominais. Leve sua atenção agora para a base da sua coluna, a sua região lombar, e relaxe completamente a região lombar e vá relaxando toda a sua coluna, vértebra por vértebra, desde a lombar, vértebra por vértebra, até chegar à sua nuca. Relaxe completamente toda a sua coluna. Relaxe agora esses grandes músculos das costas e leve sua atenção agora para os músculos peitorais. Relaxe completamente os músculos peitorais. Imagine o seu coração agora batendo mais devagar, mais sereno. Faça uma nova respiração profunda. Imagine e sinta o seu pulmão se enchendo em toda a sua plenitude. E imagine que a cada nova respiração profunda que você faz, você enche todo o seu organismo e você abastece todo o seu organismo do mais puro ar. E quando você solta o ar, solta todas as impurezas, todas as energias negativas. Leve sua atenção agora para esses músculos que vão dos ombros até o pescoço e relaxe completamente. Relaxe a parte da frente dos ombros, a parte lateral. Relaxe a parte de trás dos ombros. Relaxe a parte de trás dos seus braços, os tríceps. Relaxe os músculos da frente dos seus braços, os tríceps. Relaxe os cotovelos,
Relaxa os antebraços, relaxa a palma das mãos, relaxa os dedos das mãos. Leve a sua atenção agora para o seu pescoço e relaxe completamente seu pescoço, a parte da frente, a parte lateral, a parte de trás. Relaxe o seu queixo, relaxe os seus lábios, relaxe sua língua, relaxe a mandíbula, relaxe as maçãs do rosto, relaxe o nariz, relaxe os seus olhos, suas pálpebras, suas sobrancelhas. Relaxe completamente sua testa, todo o seu couro cabeludo, até as orelhas. Novamente, leve sua atenção para a nuca e relaxe ainda mais. Nesse momento, caso você não esteja mais sentindo uma ou outra parte do seu corpo, ou mesmo seu corpo como um todo, não se incomode. Se sentir vontade de dormir, de adormecer, pode adormecer. Não se incomode que a espiritualidade maior, neste momento, está te guardando. Nesse momento, então, imagine que a equipe espiritual que se faz presente no seu lar faz uma limpeza de toda a sua casa, fazendo uma limpeza energética, tirando toda energia negativa, todo pensamento ruim, convidando e esclarecendo irmãos espirituais que porventura estejam em seu lar e que não seja para eles estarem. Eles são delicadamente, amorosamente, mas com a firmeza necessária, convidados a se retirar, e eles são esclarecidos, são socorridos pela equipe espiritual que se faz presente e são levados a postos de socorro. Imagine então esta equipe espiritual limpando cada parte de sua casa. Imagine limpando a sua cozinha, a área de serviço, o banheiro, a sala, os quartos, os armários, embaixo da cama, atrás dos móveis, embaixo dos móveis. Cada local do seu lar, a equipe espiritual limpa, purifica. E agora, nesse momento, a equipe espiritual detém a atenção dela em você. Permita, neste momento, que a equipe espiritual possa te dar um passe. Primeiramente, os espíritos realizam um passe dispersivo, retirando de você todas as energias negativas, todos os miasmas deletérios, tudo que for ruim, cinza, escuro, negativo, mal, primeiramente ela retira. A seguir, ela então dá um passe de doação de energias benéficas, restauradoras, que harmonizam e reequilibram cada um dos seus chakras e todo o seu organismo, desde os pés até a cabeça. E a equipe espiritual então concentra mais esse passe de doação de boas energias em alguma região que porventura você necessite de um pouco mais de atenção. Quem sabe algum adoecimento de algum órgão, quem sabe um machucado, uma ferida, seja física ou seja espiritual. Quem sabe seu coração esteja machucado. A equipe espiritual agora abranda, acalma, pacifica. Permaneça neste momento entregue à equipe espiritual, aos emissários de Jesus, que se fazem presentes em seu lar. E agora, vamos repetir mentalmente as afirmações que aqui serão feitas. Eu
me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores pessoas e as melhores coisas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores pessoas e as melhores coisas. Eu me amo e mereço ser amado. Eu me amo e mereço ser amado. Permaneça de olhos fechados, entregue-se às equipes espirituais que cuidam de vocês. Neste momento, caso tenha algum questionamento, faça mentalmente a pergunta ao seu anjo da guarda que se encontra ao seu lado, rogando a ele esclarecimento e conselho. E ainda que agora, neste momento, você não ouça, peça para que ele esteja contigo mais tarde, durante o sono físico. E ainda que ao acordar você não se lembre, saiba que a sua alma não terá esquecido do aconselhamento, do esclarecimento, e ela se dará através de ti, através de insights. Para tanto, ao terminar este Evangelho, permaneça neste padrão vibratório até o momento de se deitar. E agora então, queridos, com esta gratidão imensa, gratos pela espiritualidade maior que se faz presente, gratos por esse imenso presente que nós recebemos. Vamos mais uma vez nos lembrar do poema da gratidão de Amélia Rodrigues e vamos buscar parafrasear
o poema imortal desta nossa irmã do mais alto. E vamos assim dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado pelas alegrias de que possuímos e por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar e assim, quem sabe, a mim e ao próximo conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor. Muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, eles não cantam de noite, não cantam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia que caminham humildes e nobres, sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltaram a bailar, e as suas mãos, em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei muito, pelo contrário eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Queridos, sejamos gratos. Nos momentos de alegria, filhos, sejamos gratos. Nos momentos de luta, sejamos gratos. Nos momentos de dores acerbas, sejamos gratos. Nunca nos esqueçamos, filhos, do Pai que nos ampara, nos consola, nos protege, nos fortalece. A cada semana estamos aqui na residência de cada um de vós, levando o lenitivo, fazendo a limpeza necessária, mas é claro, filhos, não se esqueçam que é necessário também o vosso concurso, para que possamos adentrar o vosso coração e
e o coração de todos que se fazem presentes nos seus lares, encarnados e desencarnados. Necessitamos de vosso amparo, vossa vigilância, de vosso esforço no bem. E neste momento, agradecidos por este momento de congregação, de comunhão com o mais alto, agradecemos, nos retiramos e damos voz novamente ao irmão que se faz presente. Muita paz, filhos, muita paz. Permaneçam então, queridos, de olhos fechados. Aos que necessitarem, aos que quiserem retornar, movam sutilmente, o mais sutilmente que puder, os dedos das mãos, os dedos dos pés. Comece a despertar cada parte do seu corpo. Aos que estiverem deitados, rola para um lado, rola para o outro. Espreguiça, não abra os olhos. Para os que estão sentados, espreguiça. E que a última coisa seja exatamente o se vincular novamente com o mundo que nos cerca, abrindo os olhos, lentamente. Neste momento, então, que nos encaminhamos, queridos, para o fim de mais esse Evangelho. Em tudo dai graças, Paulo já nos disse, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Eu sei, queridos, nem sempre a vida é como a gente gostaria. Eu sei que, às vezes, os desafios são muito grandes, muito fortes, e a gente acha que a gente não vai dar conta. Nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós está desamparado, queridos. Vamos entender que quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente falar, Pai, me ajuda, Ele vai dizer, faz a sua parte, eu estou fazendo a minha. Vamos fazer a nossa parte, queridos. Tenhamos certeza sempre. Dias melhores virão. Eu desejo a todos vocês, faltando um minuto para nós terminarmos, eu desejo que todos nós possamos nos manter nesse padrão vibratório. Que a gente possa se deitar, quem sabe, o quanto antes, ou na medida do possível, claro, mas que a gente possa se manter nesse padrão, porque hoje é o dia da semana mais especial. Hoje é exatamente o dia que, às vezes, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, ficou esperando a semana inteira para falar assim, nossa, que bom. Hoje o Jack se colocou na sintonia boa. Então hoje, quando ele dormir, eu vou lá aconselhá-lo. Eu quero muito ajudar o Jack. E que bom que hoje o Jack, pelo padrão vibratório que ele está se colocando, eu terei esta oportunidade. Sem dúvida alguma, queridos. Hoje é um dia extremamente valioso espiritualmente para cada um de nós. Restando então 25 segundos para terminar. Eu encontro a vocês, quem quiser amanhã estar conosco, vamos falar sobre obsessores, processos obsessivos, como se retirar, mas hoje, nesse momento, para cada um de vocês, a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico a você.